começa a falar conosco nessa primeira parte do culto, amém? E eu já fiquei mais um pouco tranquilo aqui, porque o pastor, quando orava, ele já falava que nós somos justificados. Eu vou começar lendo aqui Romanos 4, depois a gente vai ler Romanos 5, que fala sobre a justificação. Na oração também, nas palavras dele, ele fala sobre Gênesis 12. Nós vamos quase que ler vários versículos de Gênesis 12. E nós não conversamos nada disso, não. É o Espírito Santo de Deus que começa a confirmar e começa a falar conosco. E Deus sabe o que nós temos que aprender. Amém, irmãos? Deus sabe o que a gente precisa mudar. Deus, Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Então eu quero que você nessa noite abra o seu coração. Eu quero que você tire um tempinho. Você já está aqui, na verdade, mas eu quero que não esteja aqui pelo menos só de corpo presente, mas faz um esforço, tira um tempo para aprender com a palavra do Senhor. Antes da gente ler o texto, que vai dar início aqui à palavra, à pregação, eu quero apenas retomar e relembrar uma pequena parte, um resumo muito rápido, porque eu fiz um pequeno estudo que foi de 3 palavras. Primeiro, eu não sei quem estava aqui quando a gente pregou sobre Eclesiastes 3. Alguém estava aqui quando eu falei sobre Eclesiastes, que há tempo para tudo nessa vida? E que muitas vezes a gente, como cristão, a gente acha que a nossa vida vai ser só felicidade, ou que tudo vai dar certo, e de repente quando acontece algo errado, então você já desespera. Será que Deus está comigo? Será que eu sou um filho de Deus mesmo? Então a palavra em Eclesiastes vai falar, ó, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então ele traz essa palavra e nos conforta, dizendo que apesar das circunstâncias acontecerem na sua vida, muitas vezes não conforme você espera, ele não deixa de estar com você, amém? Da última vez, que seria a última vez que a gente falou aqui, então eu disse que Jesus, ele chama os seus discípulos, e ele chama os discípulos, e ele começa a chamar os discípulos lá em Mateus, capítulo 10, versículo 5, ele começa a chamar os discípulos assim, olha, eu chamo vocês aqui porque agora eu vou enviar vocês numa missão, e vocês vão curar, e vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer milagres, vocês vão fazer maravilhas. Eu disse no dia aqui que eu imagino que os discípulos começaram a ficar felizes, porque Jesus estava comissionando ele, vocês vão curar, vocês vão fazer milagres igual eu faço. Só que depois Jesus começa a falar outras coisas, no mesmo capítulo, ele começa, vocês vão fazer isso. Olha, mas eu mando vocês como cordeiro no meio dos lobos. Olha, vocês vão ser chicoteados, vocês vão ser julgados, vocês vão sofrer toda sorte de sofrimento, e vão até querer tirar a vida de vocês. Porém, não se preocupe, porque eles podem até tirar a vida de vocês, mas o mais importante eles não vão tirar, que é a sua alma, que é a sua salvação. Então Jesus, ele começa falando para os discípulos algo que impulsiona a fé, impulsiona eles a essa missão, só que mostra uma realidade do que eles iriam passar, e uma realidade de como é essa caminhada na fé, essa caminhada como cristão. Então a gente chega aqui nessa noite, terminando essa sequência de 3 pregações, onde que a gente vai tentar entender e compreender então como que é formatada essa caminhada cristã na prática. Então o que você espera de Deus e o que Deus espera de você, se eu posso dizer isso? Como então que é o seu caminhar, como que é o seu agir, como que age nessa sua fé cristã que você confessa? Então abra a palavra do Senhor em Romanos 4. Nós vamos começar lendo esse versículo primeiro, só que a nossa palavra vai ser breve, vai ser lá em Gênesis 12. Mas vamos começar lendo isso daqui para vocês entenderem. A palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 1. Do ponto de vista humano,
Abraão foi fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, nessa tarefa. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa ensinar os meus irmãos. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Pai. Nós não somos merecedores de estar aqui na Tua presença. Porém, nos olhe, Pai, através, Senhor, de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus que nos justifica. Que quando o Senhor olhar para as nossas vidas, que o Senhor não possa ver os nossos erros, que o Senhor não possa ver as nossas falhas e aquilo que nós fazemos, mas que o Senhor possa ver aquele sangue que nos justificou, que nos salvou, que nos curou. Senhor, é isso que eu te peço, Pai. Nos ajude, nos ensina como viver nessa caminhada cristã, até no dia que o Senhor venha voltar, ou até no dia que nós, individualmente, vamos ao seu encontro. É isso que eu te peço, Pai, te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, aqui no capítulo 4 de Romanos, então, Paulo, ele faz uma citação de Abraão. Ele vai citar Abraão porque o povo, nessa época, os religiosos vão dizer, ou acreditam, ou bate na tecla que Abraão era o pai da igreja, era o pai dessa nação, porque ele fazia o que tinha que ser feito, ele fazia as coisas corretas, porque ele era um homem que cumpria tudo aquilo que ele se propunha a fazer. Agora, o que ocorre é que ele cumpria e ele fazia tudo isso para Deus, cumpria os seus votos, era porque ele já era um homem de Deus, e não o contrário. Ele não fazia isso para se tornar um homem de Deus, ele era um homem de Deus, um homem chamado, escolhido por Deus, e por isso ele fazia essas obras. Mas então o povo não, eles achavam que era por causa da justiça própria, dos atos de Abraão, que ele era considerado justo. Então Paulo falou, faz uma pergunta, né? Ele pergunta aqui no capítulo 4, o que ele descobriu, e que não foi as obras dele que fez ele justo, mas sim o quê? Que ele creu em Deus. É isso que fez com que Abraão fosse justo. Amém? Irmãos, então aqui nós estamos diante de um exemplo. Nós estamos diante de uma pessoa que é exemplo em toda a Bíblia Sagrada de um homem, exemplo de fé, um exemplo de boas obras, um exemplo de um homem próspero, um homem rico. Então, existe uma pessoa aqui que pode nos ensinar. E pode nos ensinar, então, como que foi essa caminhada dele, que nós vamos ver de forma breve. Então, qual que é o segredo dele? Qual que é o segredo de Abraão, que tornou ele rico, próspero, um homem de fé, um homem que agradou a Deus e fez tudo isso? Nós temos que querer entender isso. Lá em Romanos vai falar, foi porque ele creu em Deus. E eu quero ler com vocês aqui, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos, tá? Nós vamos ler agora o versículo do 1 ao 3. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler bastante versículos, mas tudo aqui dentro do capítulo 12 seguinte, para a gente entender qual que é esse segredo de Abraão. E aí então você vai começar a linkar a palavra de Eclesiastes, que a gente falou que a vida, ela tem fases. Você vai começar a entender o chamado de Jesus com os discípulos, falando que ele ia fazer grandes obras, mas que eles também iam sofrer bastante aqui nesse mundo. Fala assim, o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vai à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmão, então aqui, Deus faz o chamado de Abraão. E faz várias promessas para Abraão. E faz algumas ordenanças. Olha, você deixa suas coisas, deixa sua casa, deixa sua família, deixa sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, certeza de nada. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, o que Abraão faz? Aí começa aqui os primeiros segredos aqui de Abraão, né? O que ele faz? Versículo 4, vamos ler junto aí. Então Abraão fez o que, irmãos? O que está escrito na sua Bíblia? Comecinho do versículo 4, ó. Então Abraão fez o que? Repete, então Abraão, como o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou a sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, rebanhos, servos, que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Olha bem, irmãos, começa aqui a gente entender um modelo aqui. Então Abraão, uma pessoa que é estabelecida, porque muitas vezes a gente vem para o Evangelho, muitas vezes a gente encontra com Jesus, ou fala que quer ter a nossa vida transformada, porque a gente está passando por problema, a gente está com a vida toda desarrumada e tudo mais. Abraão aqui não. Abraão é uma pessoa estabelecida. Quando Deus chama ele e fala para ele ir para uma terra e largar a família e largar tudo, no versículo 4 vai dizer que ele faz o que? Ele parte. E ele não parte sozinho. Ele parte com tudo que ele tem, ele parte por inteiro. Ele parte com os bens materiais, com a mulher, com o seu sobrinho Ló, que era como filho para ele. Então a gente já começa a entender que ele atende ao chamado de Deus. Ele não pensa, ele não discute com Deus como que vai ser. Ele não discute com Deus, como, Senhor, faz o seguinte, eu vou, mas me passa a planilha de como que vai ser aí, minhas entradas, minha saída. Me passa como vai ser o itinerário, nós vamos parar. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou uma pessoa desse jeito. Eu falo, vou ali, eu já tenho que saber o que vai acontecer tudo, do começo ao fim. Então você vê que isso, o que eu faço, não é um exemplo de fé de Abraão. Abraão, então, na hora que ele atende ao chamado de Deus, ele parte, fala só assim, ó, partiu com tudo, na confiança, sem saber para onde que Deus estava mandando ele. Então começa a pensar aí, né? Começa a ligar os pontos. Então, como que é esse exemplo para a gente aqui? Vamos ler no capítulo 12, versículo 7. Diz assim: então o Senhor apareceu a Abraão, depois que ele foi, né, que ele atende o chamado, e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então veja, irmãos, Abraão nessa primeira parte é chamado, atende o chamado, sai com todos os seus bens. Na hora que Deus então vê que ele obedece, que vê que ele parte, que ele vai, Deus ele volta aqui no versículo 7 e reafirma esse chamado com Abraão. Fala, ó, Abraão, você está no caminho certo. Vai pensando na sua vida aí, quando você for chamado, vai moldando aí. Você vai ver que é quase igual, a gente é chamado por Deus. Então aí nesse primeiro amor, a gente não dá bola para nada. Onde que é para ir? Onde que é para fazer? O que tem que fazer? O que eu tenho que fazer hoje? Não tem tempo ruim. Aí a gente é chamado, faz o que tiver para fazer. E Deus ele confirma que a nossa vida ela começa a transformar. E Deus parece que vem com aquela confirmação na nossa vida, na nossa caminhada. Igual fez aqui com Abraão no versículo 7. Deus confirma essa caminhada. Vamos lá agora para o versículo 10 do capítulo 12. Aí o negócio começa, tá lá, né, ó, top, Deus chamou, eu fui, e agora ele veio e confirmou. Beleza, estou aqui no topo. Aí de repente começa. Versículo 10. Naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi o quê? O que está escrito aí na Bíblia, igreja? Obrigado a descer ao Egito, onde viveu de que forma? Como está escrito aí? Como estrangeiro. Irmãos, eu estou fazendo isso para vocês participarem junto comigo aqui,
mas é algumas coisas que a gente passa despercebida da leitura. Veja, depois da confirmação de tudo que Deus fez com Abraão, agora Abraão, já do versículo 7 para o 10, Abraão já está se vendo diante de uma grande fome. Olha, mas espera aí, Deus não acabou de confirmar o chamado? Deus não acabou de confirmar que ia dar a terra para ele, tudo? No versículo 10 agora, ele está diante de uma grande fome. E ele se vê obrigado, então ele não vai, então eu vou, não, ele é obrigado a descer a terra do Egito. Uma terra de gente pagã, que não confessava a mesma fé. E fala que lá ele vive como estrangeiro, irmão. Se você for ver o que é viver como estrangeiro, é viver como pessoas que têm menos direito do que aquele que é da nação, com restrições, muitas vezes é visto como ameaça, muitas vezes, então é viver de uma forma, não como alguém que nasceu. Você está em terra estranha, quando você viaja para outro país, se aqui no Brasil você anda tranquilo, quando você está em outro lugar, você já mede seus passos. Se você pega um carro aqui, você anda tranquilo, que você sabe se um guarda parar, você vai falar com ele normal, ele vai te entender. Quando você está numa terra estrangeira, nossa, se parar aqui, até eu explicar o que é, já deu problema, já deu ruim. Então, irmão, você vê que logo após a confirmação, Deus já põe Abraão já num teste. E eu vou aqui, até para ganhar tempo, se você olhar no versículo 17, no versículo 12 e 10, ele desce para essa terra do Egito, obrigado, como estrangeiro, e lá ele tem que entregar a sua própria mulher para o faraó. Lá ele fala assim, olha, vira para a mulher dele e fala assim, olha, nós somos obrigados a ir, só que você é muito bonita, e na hora que chegar lá, se eles saberem que você é minha esposa, eles vão me matar, vai ficar com você lá, e vai acontecer algo mal comigo. Mas então vamos fazer o seguinte, ó, o esqueminha, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã, e aí então eles vão achar você bonita, em vez de me matar, eles vão me agradar. E aí isso acontece. Se você for ver do versículo 10 até o 17, o que acontece? Faraó pega Sara, a esposa de Abraão, enche Abraão de presente, de bens, de tesouro, de riqueza. Mas aí Deus entra na jogada. Então Deus entra, e na hora que o faraó está com a esposa de Abraão, Deus ele manda grandes pestes no Egito, e manda várias coisas ruins para aquela nação. E na hora que Faraó descobre que que Sara não era irmã de Abraão, mas sim mulher, ele chama Abraão e fala, ó, leva a sua esposa daqui, por que você não me avisou antes que ela era sua esposa? Leva a sua esposa daqui e sai da minha terra aqui. Veja, irmãos, Abraão tem o seu chamado confirmado, só que se vê numa situação que tem que deixou uma mulher para trás. Só que é o seguinte, Deus não fez um chamado com Abraão? Deus não chamou Abraão e não falou, fez um monte de promessa para Abraão? Deus não fez essa aliança com Abraão? Então mesmo que ele errou na hora que ele falou isso com a esposa dele, que a esposa era a irmã dele, não a esposa de verdade, com medo do que ia acontecer com ele, Deus ele agiu, porque Deus fez uma aliança com Abraão, e da parte de Deus essa aliança nunca vai ser quebrada, e da parte de Deus nunca vai sair do que Deus programou, nunca vai sair dos planos de Deus. A gente pode até fazer algumas coisas, mas o plano de Deus na nossa vida, irmãos, ele vai cumprir, ele cumpre independente de você, e isso é uma realidade. Se a gente crê que o nosso Deus, Ele é um Deus supremo, e é Ele que comanda todas as coisas, acontece isso que aconteceu. Apesar de Abraão, Deus ele cumpre e devolve a esposa para Abraão, para que essa promessa pudesse seguir. Vocês estão comigo até aqui, irmãos? Então no versículo 17, Deus ele liberta a mulher de Abraão. Depois que ele sai do Egito, vamos ler o capítulo 13, versículo 8, é logo na sequência. A gente vai numa sequenciazinha, para a gente entender que, olha, aquele homem que foi o pai da fé, aquele homem que é um exemplo, olha o que aconteceu na vida dele.
13, versículo 8. Deixa eu achar aqui. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e nos separamos. E você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras da direita, ficarei com as terras da esquerda. Irmãos, olha que interessante. Abraão, ele acaba de sair da terra do Egito com muito dinheiro, com muitas posses. E então ele já começa a ter um problema. Mesmo sendo uma promessa de Deus, mesmo aquela terra sendo uma terra prometida por Deus, chega um momento que ele tem um conflito com o seu sobrinho, que tinha como se fosse seu filho. E um conflito sério, que os pastores de um desentenderam com os pastores do outro. E um era rico, o outro estava rico também. E chega uma hora que ele tem que decidir. Só que aqui Abraão, ele já age de outra forma. Aqui Abraão, ele não age de uma forma ordenada por Deus, mas ele já age conforme Deus gostaria que ele agisse. Olha como é que já começa uma transformação sutil aqui. Aqui ele já não age mais porque Deus ordenou, ele já age em paz. Ele já pega e fala: meu sobrinho, para que lado? Qual terra você quer? Você quer a direita, você vai para a direita. Você quer a esquerda, eu vou para a direita, e tudo bem. Aqui ele toma uma decisão inspirada por Deus, que é um Deus de paz. Então aqui ele já começa a tomar as atitudes na vida dele, já inspirada por essa transformação e por esse caminhar com Deus. Então é algo muito interessante que já começa a ter essa mudança na vida de Abraão. No versículo 14, Deus novamente reafirma essa promessa. Coloca para mim aqui o versículo 14, fazendo favor. Olha bem, depois que ele e Ló discute, ele, vamos agir com paz, e você vai para onde você for, e eu fico com o que sobrar. Ló, eu quero que vocês prestem atenção, a palavra de Deus, ela fala isso com detalhe. Fala que Ló olhou bem, pensou, olhou a terra, viu que uma terra era muito irrigada, viu que uma terra era verdinha, olhou para o outro lado, viu que a terra era ruim. Aí deve que, Deus está mandando eu vir para esse lado melhorzinho aqui. E escolhe o melhor, que os olhos deles viam. Só que Abraão já o quê? Crendo em Deus, crendo que independente da terra que ele fosse, se a terra era ruim, se a terra era boa, mas com quem ele ia, ele deixa a escolha para Ló. Então ele parte para o outro lado. E na hora que Deus vê que ele agiu assim, Deus, ele vem e reafirma novamente esse compromisso com Abraão. É 13, 14. Fala assim, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e os seus descendentes como propriedades para sempre. Irmãos, olha o cuidado de Deus com Abraão. Depois que ele abre mão, depois que sabendo que ele estava perdendo naquela escolha, sabendo que aquilo que Ló estava fazendo com ele não era justo, sabendo que ele ia sair com menos daquela situação, mas ele vai lá e toma decisão de acordo com a vontade de Deus, querendo paz. E aí o que Deus faz? Deus vem e conforta Abraão, fala: Abraão, não preocupa com esse lado que Ló escolheu e que você ficou só com o outro lado, não. Olha todos os lados que você pode ver, tudo isso eu vou te entregar. Olha o cuidado de Deus com Abraão quando ele começa a tomar essas atitudes certas. Vamos mais adiante, no capítulo 14, versículo 14. Olha como que Abraão começa a agir. Diz assim, capítulo 14, versículo 14. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan. Irmãos, olha para você ver o jeito de pensar de Abraão, e eu quero que você comece a entender o jeito que eu tenho que pensar e o jeito que você tem que pensar, e por que ele era bem sucedido, por que ele foi o pai da fé.
que não foi por muitas vezes as práticas religiosas que ele fazia, do jeito que ele fazia, mas que é um jeito de pensar, é um jeito de viver, é uma transformação interior, uma transformação de vida. Abraão aqui, ele esquece tudo que Ló fez. Ele esquece a separação. Na hora que ele ouve que o sobrinho dele foi capturado, que a família foi capturada, o que ele faz? Não interessa, ele reúne o exército dele lá de 318 homens e faz o quê? Vai atrás do sobrinho, independente do que o sobrinho fez. Ele vai atrás, ele age como Deus gostaria que ele agisse, que ele passasse por cima de qualquer problema, sobre qualquer orgulho, sobre qualquer coisa, e agisse da forma que Deus gostaria que ele agisse. E aí, irmãos, o que acontece no versículo 18? Olha para você ver, que é muito interessante. Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu quero que você leia em casa. Ele acaba de salvar o seu sobrinho, ele acaba de retomar os bens do seu sobrinho, ele acaba de fazer isso, não porque Deus ordenou, não foi porque apareceu num sonho, escreveu, mandou nada. Não fala nada na Bíblia. Ele ouve que o sobrinho dele está em apuro, que está passando por uma necessidade, e ele age dessa forma, porque agora ele é transformado, ele é um filho de Deus, ele age de uma forma, e após agir dessa forma, Deus vem, abençoa ele, alto assim, ó, pum, na seguida, e abençoa ele, fala: bendito seja o Deus de Abraão, e alimenta ele com pão e vinho. Irmãos, eu não sei se isso já pode ter acontecido com você, mas começa, na hora que aparecer algumas situações na sua vida, começa a agir da forma que Deus gostaria que você agisse, não é levado por você, pelos seus orgulhos, pelo seu pensamento, e você vai ver que Deus, ele te honra, mas é quase que de automático, é quase que na sequência, já passou, mas já honrou. Faz esse teste para você ver, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que pode acontecer com você. Irmãos, então chega o capítulo 15, eu quero que você tenha um pouco de paciência, mas é para o nosso aprendizado, é algo interessante. Se você não viu por esse prisma a vida de Abraão, hoje você vai estar aprendendo aqui com Deus. Aí vem o capítulo 15, vamos ler o capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Abraão, algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filho, não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Irmãos, Abraão, com toda essa experiência com Deus, com todos esses testes, com todos esses atos, cumprindo a vontade de Deus, olha que ele se encontra aqui, num capítulo 15, uma pessoa que fala que está triste. Olha que fala, depois falou Abraão numa visão: não tenha medo. Olha, ele está com medo. Então Abraão, ele está triste, ele está com medo, porque ficou velho, depois de tudo que ele passou, e não tem um descendente, as coisas, tudo que ele trabalhou, que ele fez, que aconteceu, não vai ter herdeiro, não vai ter nada. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida. Você está numa trajetória como cristão, então não é normal você chegar a uma hora, um ponto da sua vida, que muitas vezes alguém pode afirmar para você: não, se você é cristão, se você é de Jesus, você não pode ter medo. Se você é cristão, se você é de Jesus, você não pode isso, você não pode aquilo. Isso aí é porque você não tem fé, isso aí é por causa disso, é por causa daquilo. O que você está fazendo de errado? O que você pecou? Se está acontecendo isso na sua vida, alguma coisa tem de errado. Não, irmãos, isso é uma coisa que ocorre, aconteceu com Abraão. Se aconteceu com Abraão, que é o pai da fé, vai acontecer comigo, com você. Mas Deus, ele age na sequência. Então olha o que diz o capítulo 16, na sequência que Abraão abre o coração para Deus e fala que está triste, que está com medo. Capítulo 16 diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia concebido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar.
Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos, vá e deite com a sua serva. Irmãos, aqui ocorre o seguinte: Deus faz a promessa. Depois que Abraão abre o coração e fala que queria ter um filho, Deus promete para Abraão: ó, eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma grande descendência. E Abraão escuta isso e fala com a esposa não acredita muito. E aí acontece também que Abraão faz como eu e você muitas vezes faz. Deus, ele faz uma promessa na minha vida, Deus faz uma promessa na sua vida, porém a gente vai dar uma ajudinha para Deus, né? Você quer dar uma mãozinha, porque está demorando, não está do jeito que você quer, muitas vezes não é da forma que você quer, então você fala assim: agora eu vou dar uma ajudinha. Foi isso que Abraão e Sara fez, foi querer dar uma ajudinha para Deus. E com essa ajudinha, que não era o propósito de Deus, a promessa de Deus era ele ter um filho com a esposa dele, mas ele se antecipa, ele fica ansioso, ele acha que tem que ser dessa forma, e age de uma forma que não era a vontade de Deus. Mas então, ele deixou de fazer parte dessas promessas de Deus? Não. Vamos no capítulo 21. A gente já está partindo para o final. Capítulo 21. Mesmo Deus, mesmo Abraão, fazendo de uma forma precipitada com a sua esposa, e tendo um filho com a empregada, com a escrava, Deus, ele cumpre novamente a palavra que ele tinha dito, independente do que Abraão fez. Mesmo Abraão não tido feito conforme Deus tinha orientado, Deus, mais uma vez, mostrando que o projeto dele não vai ser frustrado pela minha atitude ou pela sua atitude. Você vai colher as consequências, você vai colher o que você plantou, mas os projetos de Deus na minha vida e na sua vida, eles não serão frustrados, irmãos. Deus, então, no capítulo 21, fala assim: o Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que lhe tinha prometido. Gente, Deus, ele não descumpre, ele cumpre. Deus, ele cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz para Abraão, deu à luz um filho para Abraão na velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe deu. Irmãos, Deus então aqui cumpre a promessa com Abraão. Então, se você e eu pensar na vida de Abraão agora, presta atenção nesse minuto, seria o auge, né, aqui então agora vai dar tudo certo, porque apesar de tudo, Deus me deu o filho que prometeu. Aí você fala: agora não vai acontecer nada de errado, não vai acontecer nada, não pode acontecer, porque eu sou de Deus, então Deus já me provou, vem, fala comigo e tudo mais, e cumpriu, está aqui meu filho. A palavra fala que o coração de Abraão se encheu de felicidade com esse filho. Aí vem o versículo 11, capítulo 21, vamos lá, versículo 11, do versículo 1 que ele estava feliz, vem o versículo 11, Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho quem depende da sua descendência. Irmãos, logo na seguida que Abraão fica feliz, porque nasceu o filho Isaque, na hora que eles já estão grandinho, que o primeiro filho da serva, Ismael, está grandinho, o filho mais velho faz uma brincadeira com Isaque, ou como na nossa gíria que caçou do menino, faz uma brincadeira, alguma coisa nesse sentido. Então, na hora que a mulher dele, Sara, viu que o filho da serva, da escrava, fez isso com o filho da promessa, então ele exige que Abraão, fala para a sua serva, para a sua escrava e para o filho dela sair do acampamento, expulsa ela daqui. Então, no mesmo capítulo, 10 versículos depois, dele estar feliz, agora ele já está perturbado, porque ele amava o menino, ele amava Ismael. Irmãos, só que Deus, mais uma vez, se você for olhar lá no versículo 17, depois você vai entender por que eu estou lendo esses versículos. Vamos lá para o versículo 17. Capítulo 21, versículo 17, de Gênesis ainda, né? Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar, que foi Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar.
dali onde ele está. Levanta-te e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então veja, mais uma vez, Abraão ficou triste, mas obedeceu o que Deus mandou. Deus falou: obedece a sua mulher. Se ela mandou expulsar, se ela mandou sair com o menino daqui, expulsa, sai com o menino. Mas o coração de Abraão ficou perturbado. Só que mais uma vez, ele obedece a Deus, e Deus vai lá e consola o filho, consola a escrava, e faz uma promessa que daqueles meninos seria uma grande nação, como foi. Então você vê, irmãos, que Deus, ele vai agindo, Abraão vai tomando as atitudes e Deus vai abrindo, vai agindo conforme Abraão vai obedecendo, conforme Abraão vai fazendo e vai crendo em Deus. Amém, igreja? Aí chega o fatídico capítulo 22. Esse agora, de verdade, já está acabando mesmo. Agora está acabando mesmo. Irmãos, esse aqui, vou te falar, no nosso palavreado aqui, esse é, como diz, de acabar com o piqui de Goiás, é assim que fala. Irmãos, depois de tudo isso que Abraão, dessa experiência com Deus, dessa experiência de vida, dessa experiência de acontecimento, dessa experiência de promessa feita, promessa cumprida, dessa obediência de Abraão, dessa fé de Abraão, agora ele está com seu filho, ele está com seu filho já grandinho, já adolescente. E aí Deus chega e fala assim: Abraão, é o seguinte, sobe no monte e me oferece o seu filho em holocausto. Olha o capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça em holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, o seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam junto, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, e aqui nessa hora, quando eu estava meditando, que eu estava lendo, me deu a palavra de Deus, ele vai falar que a gente tem que temer a Deus. Mas não é temer de ter esse medo, não. Não é medo de querer esconder como um fantasma, não é isso. Mas é de estar no centro da vontade de Deus. Irmãos, aqui, nesse momento aqui, ele pede para Abraão aquilo que Abraão mais amava, aquilo que custava para ele mais caro. E aí então você vê ele sendo considerado o pai da fé, um homem bem sucedido e um exemplo de uma caminhada com Deus. Só que na hora que chega nesse ponto aqui, e que eu ponho a minha vida nesse caminho, nessa régua, que eu coloco a minha vida e as minhas atitudes ou as minhas tomadas de decisão nessa régua aqui de Abraão, será que eu e você, nessa caminhada cristã, nós estaríamos preparados para que Deus chegasse em você nessa noite e pedisse aquilo que você mais ama, aquilo que mais custa caro para você, como uma prova de amor, ou como uma prova de dedicação, ou como uma prova que Ele é seu Deus e que realmente você confia nele, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer circunstância? Será que eu estaria firme no eis-me aqui? Ou será que eu ia deixar, falar assim, não, até aqui deu, agora eu acho que eu vou para um lugar mais light, agora apertou, agora eu acho que eu vou dar
Está muito radical esse negócio. Será, irmãos? Eu quero que você pense nessa noite. Só que Deus, no versículo 11, diz assim, do capítulo 22, versículo 11. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho. Irmãos, Abraão não sacrificou Isaac. Abraão não pegou a faca e matou o filho. Só que no coração de Abraão, só que na mente de Abraão, na alma de Abraão, o filho dele já tinha sido sacrificado. Quando ele coloca Isaac sobre os feixes de madeira e pega o cutelo, pega a faca para fazer o sacrifício que Deus tinha ordenado, que Deus tinha pedido, por mais que ele queria, por mais que ele fala para o filho, Deus vai prover um cordeiro, mas ele estava 100% disposto a obedecer o que Deus tinha pedido. Não é 99%, ele estava 100% disposto. Tanto que a palavra vai dizer o seguinte: Abraão, eu sei que você não me negou o seu filho, mesmo ele não tendo matado. Por quê? Porque aquele sacrifício no coração de Abraão já tinha acontecido. Só que Deus então nessa hora fala: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Eu sei que você me ama, você me deu essa prova que você me ama, apesar de tudo, em qualquer circunstância. Então Deus, ele prepara um cordeiro, e esse cordeiro ele é sacrificado no lugar de Isaac. E ali é comprovado que Abraão amava a Deus e queria obedecer a Deus, mais que tudo ao seu redor, mais que o dinheiro dele, mais que os filhos, mais que a esposa, mais que o trabalho. E aí você vai me perguntar, qual que é o segredo de Abraão? Por que que ele foi reconhecido como pai da fé? Por que que ele foi um homem bem sucedido em tudo? Abra a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10. Então nós vamos começar a entender que Jesus agora. Então veja, Abraão ele entrega o que ele mais ama, e Deus provê tudo infinitamente mais do que ele tem necessidade. Então a gente começa a entender uma ótica, uma verdade do reino de Deus, que não é a minha verdade, é a sua verdade do dia a dia. Capítulo 10 de Mateus, capítulo 10, versículo 39, diz assim, a gente leu naquele culto: quem se apegar à própria vida, a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Olha para você ver essa lógica de Abraão, olha esse segredo de Abraão sendo revelado por Deus. Isso aí, eu não sei se eu já falei aqui, a Juslene, minha esposa, é desse jeito. Ela fala assim: Alan, se você morrer, porque você fica aí, cuida de uma coisa, cuida da outra, mas se você morrer, amanhã lá em casa vai ser o leilão do menos. Ela fala que ela vai leiloar, é quem dá menos, não é quem dá mais, não é quem dá menos. Irmãos, aí a gente começa a entender essa ótica do reino de Deus: aquele que perde, ganha, aquele que entrega, recebe. A gente começa a entender o segredo de Abraão. Só que Jesus, irmãos, ele não ficou só na retórica, ele não ficou só no ensinamento, não. Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, versículo 38. É o último versículo que nós vamos ler. Eu quero pedir para os músicos, já podem vir aqui para frente, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Eu achei interessante porque na minha versão é muito nítido o que Jesus fala aqui. Diz assim:
minha alma está profundamente triste. Minha alma, olha, Jesus falando, não é um irmão falando, não é alguém, um humano, uma pessoa comum falando, não, é Jesus falando. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Irmãos, então aqui Jesus ele nos ensina no capítulo 10. E ele vive o que ele estava ensinando aqui no capítulo 26, 22. Ele se encontra no momento antes da crucificação, sabendo que ele ia passar por coisas horríveis, que ele ia sofrer uma morte de cruz, uma morte vergonhosa, a mais vergonhosa para a época. E o sentimento dele, como muitas vezes a gente cobra da gente quando está passando por um momento difícil ou algo difícil, o sentimento dele foi assim: não, eu sou Jesus, eu vou passar por isso, eu sei que eu já vim para fazer isso, então eu vou passar de qualquer forma. Não, a palavra de Deus fala que ele se entristece, que ele fica angustiado a ponto de morrer, que ele se afasta dos discípulos. Eu acredito assim, aí é Alain, eu acredito que até para os discípulos não ver essa situação que ele está vivendo. Então ele fala: Senhor, olha, mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que o que ia vir, o cálice do nosso pecado, o preço que ele ia ter que pagar, era um negócio caro, assim como Abraão lá teve que pagar aquele preço caro, que entregar aquilo que ele mais amava, aquilo que o coração dele mais amava. E Jesus aqui, mesmo nesse momento, sabendo que ele podia fazer assim e se livrar de tudo, porque ele era Deus, ele vai lá, triste, mas ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, o que acontece? Jesus ele é morto, ele é entregue, ele é crucificado. Só que no terceiro dia, a obra de Deus, aquilo que ele, o projeto que ele enviou Jesus Cristo, aquilo que ele enviou para aquilo que foi enviado, é realizado. E no terceiro dia, Jesus ele ressuscita. E a palavra de Deus fala que ele vai ao inferno e toma a chave do diabo. E a partir de agora, ele tem o poder, ele nos justifica, ele tem o poder sobre quem vai viver eternamente, quem vai morrer eternamente. Então, irmãos, se tem um segredo nessa caminhada minha e sua, e eu quero que, se você entender isso, e é o que eu pude ver de comum em tudo isso que eu li, tudo isso que um pouco que eu estudei, é nós obedecermos a Deus, entendermos a nossa condição como humanos, e saber se sua vida está uma bênção, e que se está acontecendo tudo de bom, Deus ele está com você. Se você está sentindo a presença de Deus quando vem na igreja, se você está louvando a Deus quando você vem na igreja, está sendo uma bênção, está sentindo a presença de Deus, está tudo fluindo na sua casa, sua vida está uma beleza, seu emprego está uma beleza, não tem ninguém doente, está tudo dando certo, Deus ele está com você, Deus ele está proporcionando isso para você. Só que se você também estiver doente, se você vir na igreja, a palavra que é falada aqui não faz sentido para você, se você não sente a presença de Deus na hora que você está orando, do jeito que a sua cabeça acha que você tem que sentir, que você tem que sentir um calafrio, ou que você tem que sentir alguma coisa, se você acha que você não está ouvindo a voz de Deus, Deus não está falando comigo, eu estou orando, parece que tem um muro, uma placa, parece que eu falo, Deus não me ouve, porque tudo que acontece na minha vida é errado, tudo que acontece comigo está errado. Eu faço um projeto A, acontece B, C, D, E, F, mas o que eu planejei, é errado. Você tem que ter certeza que nesse momento também, Deus ele está cuidando de você. Deus ele é quem comanda a sua vida.
Estando você bem, estando você mal. Estando você com a fé bombando, esteja você se sentindo fraco, amargurado, indefeso, sentindo que não é filho de Deus, ou que não é filha de Deus. Deus, Ele te escolheu, irmãos. Feche seus olhos. Deus, Ele te escolheu. E os planos de Deus na sua vida, aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele te buscou, para aquilo que Ele te resgatou, esses planos, irmãos, não tem chance de ser frustrado. Irmãos, quando nós casamos, a gente faz um juramento com a nossa esposa. Você vai lá e diz assim: olha, eu estarei com você na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte o separe ou nos separe. Você faz essa promessa, essa aliança. Só que quando nós vamos fazer a nossa aliança com Deus, ou quando nós queremos ter um relacionamento com Deus, então a gente promete que vai ser só na alegria, ou que vai ser só na saúde. Mas da parte de Deus, irmãos, na parte de Deus, é na doença ou na saúde, é na riqueza ou na pobreza, e não é até que a morte o separe, porque a morte, ela não tem mais a condição de te separar do amor de Deus, ou de te separar dessa aliança. Romanos 5, eu vou ler aqui, pode ficar meditando com o Senhor, orando, pode estar em comunhão com Deus nesses últimos momentos. Eu vou ler a palavra de Deus, enquanto você medita aí com os seus olhos fechados, nessa aliança que você está com Deus, nessa régua que nós acabamos de ver da vida de Abraão, com as falhas, com os defeitos, com as virtudes. Romanos 5 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Irmãos, Abraão foi justificado pela fé, porque ele cria que Deus estava com ele em todos os momentos, para que lado ele fosse, cria que ele era o Deus dele, e que ele era o seu filho, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, porque é diferente, irmãos, é diferente. Eu quero que você pense no seu filho pequeno, quando ele olha para você. Você tem um filhinho lá de 5 anos, ele não confia em você só uma parte do dia, uma parte da semana, ou se você está levando um mantimento para casa, ou se você pagou a luz, ou se você está tendo condição de dar as coisas para ele. O seu filho que depende de você, na hora que ele olha para você, que ele olha para o pai, que ele olha para a mãe, ele pode estar debaixo da ponte, que é o lugar mais seguro, é o lugar que ele sente mais seguro, porque ele tem a certeza que o pai e a mãe está com ele. Ele tem certeza que o pai e a mãe está com ele, e que se o pai e a mãe está com ele, nada de ruim que possa acontecer que tira essa garantia, essa segurança, mesmo que ocorra coisas ruins. Jesus, através do seu sacrifício, pela fé na obra redentora de Jesus Cristo, pela fé que nós temos que Jesus veio, o Deus vivo veio, morreu no nosso lugar, morreu a nossa morte. Por essa fé que nós temos, essa crença,
nós podemos ter certeza que Deus está conosco, que nós vamos poder desfrutar dessa esperança, que é a glória eterna, que é a vida eterna, que é a glória de Deus. Irmãos, nós como humanos, nós ficamos abalados com as coisas que acontecem no mundo, mas se você pudesse olhar com os olhos de Deus um instante, quando Jesus fala que a nossa vida é como um vento, é como um sopro que passa tão despercebido, eu queria que você pensasse assim no dia de hoje, no dia inteiro que você viveu hoje, um segundo do seu dia, um segundinho, isso mudaria o destino da sua vida? Você ficaria mais feliz ou mais triste com aquilo que acontecesse nesse um segundo, que a gente nem dá bola, um segundo já aconteceu? Irmãos, a nossa vida mediante a eternidade é menos que esse um segundo, é menos que isso, é muito menos. Então, perto da visão que Deus, e perto do projeto que Deus tem para a minha vida, a sua vida, aquilo que Ele pagou, aquilo que Ele fez, a obra que Ele fez, foi para te garantir algo grande, é para garantir que você vivesse eternamente, algo infinito. Só que nós só pensamos nesse um segundo, e baseamos a nossa fé, se Deus está conosco ou não está conosco, por aquilo que acontece nesse um segundo. E Deus olha para nós e fala: eu tenho uma eternidade, eu paguei um preço por eternidade, eu não paguei o preço por um segundo. Só que nós não entendemos isso. Mas Abraão entendeu. Jesus nos ensinou e fez o que tinha que ser feito. E eu quero que você possa meditar nessa palavra, que você possa aprender um pouquinho, que Deus possa falar com você, que você possa ter certeza que a obra que Deus fez por mim e por você é muito grande, e é um projeto eterno, de eternidade, é um projeto de vida eterna, e que independente das circunstâncias da nossa vida aqui nesse mundo, a nossa esperança está em Cristo Jesus, na glória de Deus, onde nós vamos estar ao lado de Deus Pai, ao lado de Jesus, com alegria. E isso que nós vivemos aqui vai ficar no passado, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração, que eu guarde no meu coração, que você possa aprender e que eu possa aprender. É isso que eu peço em nome de Jesus.